pedir nesse instante que a diaconisa Regiane faça essa oração para a gente iniciar. Senhor Deus Pai, Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor Jesus, queremos te glorificar, te agradecer, enaltecer pelo seu nome, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, por mais esta oportunidade que o Senhor nos permitiu estar aqui. Deus, por ter nos guardado por essa vida, por ter nos dado o livramento. Deus, queremos te agradecer por esse dia abençoado, pelo fogo de vida. Deus, te glorifico, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pai amado, Deus de misericórdia, eu venho pedir também que o Senhor esteja guardando, Pai, aqueles que ainda não chegaram. Toma cada um em tuas mãos, dá livramento, Pai, cobre com teu sangue. Senhor Jesus, agora iremos iniciar a nossa aula, Pai. Toma nossa mente em tuas mãos, repreenda todo roubador de mente, todo roubador de memória. Abra nosso entendimento para que nós possamos ouvir a tua palavra, os teus estudos, ó Pai, guardar em nossas mentes e praticar, ó Pai, para nossas vidas. Deus, toma tudo que vai acontecer em tuas mãos e seja conosco, dá a tua graça, abençoa, Pai, o pastor. Pai amado, dá a tua graça ao teu filho. Tu sabes das necessidades do teu filho, aonde o calo aperta, o Senhor sabe o que ele tem pedido a ti. Então, Pai, conceda a teu filho segundo a tua vontade, porque a tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, mas o Senhor não se engana, não. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos de ti e a quantidade certa que o Senhor tem para nos dar. Deus, então abençoa teu filho, toma o lado do teu filho em tuas mãos. Pai amado, que tem se dedicado, tem se desprendido. Pai amado, muitas das vezes deixando de estar no convívio, em família, para estar aqui nos ensinando. Deus, toma ele em tuas mãos, condecora ele, ó Pai, faça por ele que nós não podemos fazer, mas tu sabe, ó Pai, que tu és o Deus que pode todas as coisas, e eu sei, ó Pai, que o teu servo está sendo abençoado por ti, a cada vez que ele se dedica em fazer a tua vontade. Toma em tuas mãos, seja o provedor na vida e nas causas do teu filho, e seja com ele com todo o lar dele, é o que eu venho te pedir, em nome do teu filho amado. Amém. Amém. Vai ser uma missionária. Eu esqueci que o povo ficou para mais aqui. Você vê com tudo também. Vai mais alto. Só lá mesmo você quer usar o meu? É um pouco de garrafa, mais ou menos, né? Irmãos, é a lição 5, a última aula, tá? Capítulo 5. Então, vê aí pra mim que o meu é diferente. A de vocês deve ser 120 e alguma coisa. É 127. Só o capítulo 129. 129. Página 129. Vou pedir um favor, senhor. Eu sei que o senhor não larga a sua costela, não. Mas se você está com o varão ali, que ele está sem livre, ele começou a. Então tá bom. Obrigado, gente. Então vamos lá. Lição 5 a gente vai estudar agora. Essa lição vai ser bem resumida, porque hoje é prova. Tá? Então a gente vai pegar mais a parte principal das respostas do questionário mesmo. Então vamos lá. Esse capítulo 5 vai falar a Ásia Menor e as viagens do apóstolo Paulo. A Ásia Menor a gente já bateu bastante na tecla aqui, que a Ásia Menor hoje ela é a atual Turquia, tá? Então foi essa área que o apóstolo Paulo mais explorou nas suas viagens missionárias. Tá bom? Então vamos lá. Os aspectos bíblicos relacionados com a Ásia Menor são os da expansão missionária do cristianismo do primeiro século da nossa era. Para se entender melhor essa expansão, torna-se necessário apreciar preliminarmente a extensão dessa região, seu aspecto físico, bem como econômico e também político. Situação e extensão. Aí vocês vão marcar. Ásia Menor, ou seja, a enorme península do extremo ocidental do continente asiático.
Isso. Enorme península do extremo ocidental do continente asiático. Vai até Até continente asiático. Mapa fácil para vocês analisarem. Da Rosa dos Ventos, né? O mapa P08 é um mapa mais fácil para vocês identificar. A Ásia menor. Vocês vão ver aí do lado direito aí, vocês vão ver Galácia, né? E vindo um pouquinho para a esquerda, vocês vão ver a Ásia menor. Então, por que uma península? Eu expliquei para vocês o que é uma península, né? Como uma ilha, é uma parte seca cercada de água por todos os lados. A península é quase isso, é uma parte seca cercada de água por todos os lados menos um, né? Aonde dá a saída. Daí, né? Ela até parece que é junta, né? Mas se a gente fosse dar um zoom aqui no mapa, a gente ia ver que aqui é água. Nessa brechinha aí é água, tá? Então, aonde que vai o Mar Negro, né? E passa aí pelo Mar Mediterrâneo, tá bom? Então ela é uma península, a Ásia menor aí, tá? Deu para identificar aí, missionário? Deu? Amém. Então vamos lá. Fica entre o Mediterrâneo ao sul, o Mar Egeu ao oeste, e o Mar Negro ao norte, e os Montes Tauros, que a limitam com Síria, Mesopotâmia e Armênia ao leste. Toda essa vastíssima região, cerca de 520 mil quilômetros quadrados, foi palco das muitas atividades missionárias do apóstolo Paulo e seus companheiros Barnabé, Timóteo, Lucas, Silas e Tito. Tá? Então, é uma área que foi bastante explorada no campo missionário, né? Cumprindo aquilo que Jesus falou, né? Pegar aí Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins, né? O apóstolo Paulo foi exatamente o ícone disso, né? Quando Deus chama o apóstolo Paulo, né? Ele já queria logo pregar, mas ele foi rejeitado. Né? E era o propósito de Deus mesmo ele ser rejeitado, porque se ele não fosse, ele ficaria ali em Jerusalém mesmo pregando. E o Deus já tinha, né? Jesus já tinha um propósito diferente para Paulo, que era alcançar, né, as nações, né, fora de Jerusalém. No entanto, ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Okay? Vamos lá. Aspecto físico. Vocês marcam aí o título, aspecto físico, e vai marcar o que tem embaixo. É um planalto pedregoso, semeado de lagos de água doce e salgada, rodeado de cadeias de montanhas e de costa acidentada. Isso, até acidentada. Então, esse é o aspecto físico da Ásia Menor, tá bom? Então, a gente vai ver que não era um local planinho, né? Era um local que tinha suas dificuldades de acesso, né? Tinha lugares que, para ir, tinha que explorar montanhas para acessar, né, outra cidade. Então, aquela obra missionária não foi tão fácil. No entanto, a gente sabe que teve um desistente na primeira viagem, que foi Marcos. João Marcos, ele desistiu, né, na primeira viagem missionária por causa dos obstáculos, das dificuldades que tinha no campo missionário. Tá bom? Então, agora, a gente vai aqui. Político, a expansão do cristianismo para o Ocidente.
Página 132, a expansão do cristianismo para o Ocidente. Este estudo deve ser precedido de um rápido preâmbulo de atividades apostólicas na direção do Ocidente de Jerusalém, antes da passagem dos missionários da equipe de Paulo para a Ásia Menor. Depois da ascensão de Cristo, aí vocês vão marcar. O primeiro impulso evangelístico para fora de Jerusalém na direção dos gentios foi a viagem de Filipe. Aí vocês não marquem, só para encurtar um pouquinho, isso aí não marca. Um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém, de origem grega, aí marque para Samaria. É um complemento. Então a resposta fica assim: primeiro impulso evangelístico para fora de Jerusalém, na direção dos gentios, foi a viagem de Filipe para a Samaria. Okay? Então, o primeiro a pregar fora de Jerusalém foi Filipe, que é conhecido como um evangelista, mas também foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva. Tá? E por que ele foi? Ele decidiu ir. Ele falou: não, estou sentindo uma chamada, eu vou pregar fora de Jerusalém. Foi isso que aconteceu? Não. O que aconteceu para Filipe pregar fora? A perseguição veio. Porque a ordem de Jesus era: recebereis a virtude do Espírito Santo, ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria. Já entra o primeiro problema. E até os confins da terra. Jesus está falando para quem não é judeu. Eles não aceitavam isso de maneira nenhuma. Eles entendiam que o evangelho era para eles e ponto. Um historiador, não sei se é Flávio José, me falha a memória, diz que quando Pedro prega em uma daquelas 3.000 almas aceitam Jesus, estava dentre eles um centurião romano, e há aqueles que dizem que foi aquele que testemunhou a morte de Cristo e que deu para verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Queria o batismo e Pedro recusou o batismo dele por ele ser romano e não ser judeu. Então, o que ocorre? Eles ficaram em Jerusalém, estava cômodo ali em Jerusalém. Todo mundo ovacionava eles, Então, eles não iriam ser Jesus. Deus sabia que eles não iriam sair dali. Se não viesse, vai se ouvir na cara, se não viesse a perseguição. Então, foi necessária a perseguição vir para eles saírem de Jerusalém e começar a propagar o Evangelho. A perseguição começa com a morte de Estevão sendo apedrejado, E aí eles ganham força e começam a perseguir todos os cristãos. Amém? Então vamos lá. Um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém, já botei, onde obteve um notável êxito. Assim os samaritanos serviram de ponte entre os judeus e os gentios para a evangelização do mundo, pois admitindo-se crentes dessa raça mista na igreja cristã, a porta estava aberta para a admissão dos gentios também. De Samaria, Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo a um ponto de uma estrada que ia de Jerusalém para Gaza, ao sudoeste da terra, perto do Mediterrâneo. Foi ali que ele encontrou o ilustre ministro da fazenda da rainha de Candace, dos etíopes, convertido etíope e logo batizado, e leva o evangelho para a sua terra no continente africano. Dali, via Azoto, Filipe viaja para Cesareia, onde fixa a residência e evangeliza juntamente com suas filhas. Também o apóstolo Pedro fez uma viagem curta, mas muito importante, porque assinalou a queda do muro de separação entre judeus e gentios.
né? Então, você vai ver até no livro de Atos que havia uma certa resistência de Pedro, né, para com os gentios. Foi necessária aquela visão lá em Atos capítulo 10, né, para ele ir à casa de Cornélio. Deus vai mostrar a ele vários animais e vai dizer para ele: mata e come. Ele: não, nunca comi coisa imunda, né? Aí Jesus vai falar para ele na visão: não tenha como imundo aquilo que eu purifiquei, eu santifiquei, né? Então era a visão de Pedro. Quem não era judeu era impuro, né? Não guardava o sábado, não tinha circuncisão, né? Nem nada disso. E esse foi também um ponto, depois de discussão, né? Teve uma ferrenha reunião de obreiros lá deles para tratar este assunto aí da circuncisão, acerca dos gentios, porque eles queriam que o camarada de, vamos supor, de 40 anos que aceitasse Jesus fosse circuncidado como os judeus. Aí Paulo, que era doutor na lei, né, conhecedor, aquele que aprendeu aos pés de Gamaliel, conhecia muito bem a Torá, né, a lei de Moisés, ele vai dizer: não, a circuncisão é para os judeus, né? Porque a circuncisão se dava numa criança de 8 anos de idade, né, que ia lá e cortava a pele do prepúcio daquela criança, né, com 8 anos. A criança sente dor, mas não tem a compreensão, né, daquela dor, diferente de um adulto, né? Então, e até hoje, irmãos, os judeus, eles praticam esse ato, né? Pela medicina, muitas das vezes foi proibido, né? Teve leis proibindo e tudo. Por quê? E aí depois liberaram, porque com a proibição eles faziam isoladamente, então era infecção, usava, né, instrumentos inadequados, né, e muitas crianças estavam morrendo, né? Então eles liberaram, né, e eles praticam a circuncisão até os dias de hoje, tá? O netinho do Silvio Santos fez. Essa é uma opção. Aí depois eles iam para fazer. Hoje, claro, hoje tem um aparato, né, todo aquele cuidado medicinal, mas antes, por causa das proibições, não tinha, né? Então eles se isolavam, usavam qualquer tipo de faca ou navalha para fazer, né, aquela circuncisão na criança. Então vamos lá. Primeira viagem missionária de Paulo. Aí vocês vão encontrar no mapa P11. Qual página? Primeira, 134. Primeira viagem missionária de Paulo. Aí o mapa é o P11. Que você vai. O mapa está na 169. Bom, aí você vai ver aí esses tracinhos vermelhos, é as cidades que ele passou e teve parada pregando o Evangelho. Bom? Acho que esses trazinhos. E vermelho. Aqui, ó, de cima. Ó. Isso aí. E de baixo é a segunda. Então vamos lá. Consolidado o trabalho evangélico em Antioquia, a igreja local orientada pelo Espírito Santo comissiona Barnabé e Saulo para a pregação das boas novas ao mundo gentílico. Acompanha-os o jovem João Marcos de Jerusalém, né? Vê a descrição detalhada dessa viagem em Atos, né? Ela está registrada em Atos 13, do verso 4 até o capítulo 14, verso 27. De Antioquia, descendo a serra da costa, os missionários chegaram ao porto marítimo de Seleucia. Tá? E depois de Seleucia, passaram por Salamina, Pafos
Aonde está Pafos, aí vocês vão marcar, fazer uma marcação. Marque o nome Pafos, e o que eu vou ler agora não precisa marcar, tá bom? Isso, marque só Pafos por enquanto, e depois vocês vão complementar a resposta. Capital da ilha e sede do governo proconsular romano, distante cerca de 160 quilômetros de Salamina. Aí vocês marquem agora. Ali, os missionários enfrentaram um feiticeiro de nome Bar Jesus, ou Elimais. Para aí, até Elimais. Então foi exatamente, né? Você já ouviu falar desse episódio aí, desse feiticeiro, né? Que tinha um nome Bar Jesus, que você já até sabe essa pronúncia Bar, né? Porque que nem, qual era o nome daquele cego que Jesus curou? Então, Bartimeu, era o nome dele, daquele cego, Bartimeu? Não. Por quê? O que quer dizer Bar? É filho dele, né? Então, Bartimeu quer dizer que era filho de Timeu, né? Quando fala assim, porém tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Aí você já vai saber que era o nome do pai de Pedro. Então as pessoas praticamente tinham o nome do pai, né? Isso aí. Igual né? hoje, as pessoas têm os filhos e botam falando que é Júnior ou filho. Lá já era Bar e o nome do pai. Isso aí. Por quê? O filho só entrava em proeminência após a morte do pai. Foi o que aconteceu na leitura anterior, né? Isso aí. Sobre Abraão. Isso aí. E na igreja pregou sobre Abraão. É. Eu estudou sobre Abraão e pregou sobre Abraão. A gente ouviu isso. Glória. Então, só para a gente ter essa compreensão, né, é um detalhezinho que ainda tem muita gente que deixa passar isso aí, né? Então, qual era o nome do céu? A gente não sabe. Sabe que era o pai, né? O nome, quem era não, quem era o nome do pai, né? Que era Timeu, tá? Então, essa expressão Bar, filho de Timeu. Então, aqui, olha o nome do feiticeiro, Bar Jesus. Filho de Jesus? Como Jesus não teve filho? Então vamos lá. O qual estava tentando desviar do caminho da salvação, procurou Sérgio Paulo, evangelizado por eles, porém Paulo, este é o nome pelo qual Saulo é conhecido daí como diante. Repreendeu o feiticeiro ferido, conseguiram por alguns dias. Diante desse fato, o procônsul rendeu-se ao evangelho. Daí os mensageiros das boas novas navegam para o norte, na direção do continente da Ásia Menor, aportando em Pérez. De Paulo e Saulo eu já expliquei a vocês, né? A questão desses dois nomes. Isso aí. Tá? Então, não engulam que ele teve o nome trocado por Deus. Tá? Foi uma opção dele usar o nome Paulo por causa da cidadania romana que iria lhe trazer benefícios, tá? Até para propagar o evangelho, porque ele não iria pregar em Jerusalém, ele iria pregar fora. Então, sendo cidadão romano, ele teria benefícios com isso. Bom? Então vamos lá. Perge, capital da província romana da Panfilha, devota da deusa Artemis, a mesma que em Éfeso era conhecida como Diana. Para penetrar no continente era necessário atravessar a perigosa cordilheira dos Montes Tauros, que se levantam logo atrás da cidade. Então, olha só as cidades que eles caminharam e olha os obstáculos que eles enfrentavam para ir de uma cidade para outra, né? Irmãos, isso existe até hoje. Não precisa ir longe, é aqui
nosso Brasil mesmo, tem lugares que para pregar o Evangelho, né, não adianta que tu não vai de carrinho não, né? Tu ou vai marchando a pé, ou vai montar no jumento, ou vai pegar um barquinho lá, né? E quando você não vai ter que atravessar alguns riachos, né, a pé, né? Que nem um vídeo que postaram a semana dessa, a família alegre lá atravessando o rio, né, a pé, né, para ir para a escola dominical, né, molhavam todo e iam alegre para a escola bíblica dominical, né. Hoje em dia, irmãos, né, a gente precisa, às vezes, esses vídeos precisam ser bem divulgados, porque o comodismo ele tomou muito conta da gente, né. Se não tiver um carrinho da irmã fulana para pegar em casa e levar na igreja, o pessoal não vai, né? A pé, de bicicleta, um ônibus, né? Não vai, irmãos, né? Então, hoje está muito complicado, né? Está muito complicado. E sem contar, às vezes, vamos supor, a igreja, você marca uma saída, ninguém tem um dinheiro para pagar a passagem, né? Mas daqui a pouco tem dinheiro para ir para o shopping, tem dinheiro para ir para a praia, tem dinheiro para ir para um monte de lugar, né? Para lanchar e tudo mais. Então, é o Evangelho de hoje. Então, isso aqui nos mostra que o Evangelho que chegou até nós foi com muita dificuldade, né? Enfrentaram muitos obstáculos. Imagina o que é atravessar isso aqui, irmãos. Não está falando de um morro comum, não. Está falando de uma cordilheira, está falando de um lugar pedregoso, de difícil acesso, né? Um tempo desse, tem uma pedreira que Pacheco ali, antes de chegar em Pacheco tem uma pedreira ali, né? Tem, já viu? Um dia desse eu fui lá, subi lá, que dificuldade para subir de tantas pedras, né? Pedras soltas e tudo mais. Era mais ou menos isso que eles passavam para propagar o Evangelho de Cristo, né? Então, a gente precisa valorizar, né? A gente precisa compreender e nos esforçar mais, porque o Evangelho não é esse comodismo que a gente está vendo por aí, não, irmão. O Evangelho é renúncia, é se esforçar, né? É tirar força da onde você não tem. Uma vez ouvi uma frase, né? Aí que ela dizia assim: um amigo, ele não dá desculpa, ele dá um jeito, né? Então, hoje em dia, estão vivendo o Evangelho de desculpa. Missionária, não deu para mim ir lá segunda-feira porque choveu, né? Eu lembro, eu era jovem, com 15, 16 anos, estava indo para uma vigília lá na Pavuna, né? Um grupo de jovens, eu era líder de jovens na época, na igreja, e só que aí pegamos o ônibus errado, aí tivemos que caminhar em mais ou menos 1,5 km, por aí, só que não tem aqueles buracos que a SEDAI abre e tapa com areia. Eu caí dentro de um buraco daquele, a calça surgiu até na cintura. Falei, eu vou assim mesmo, não vou voltar não. E fui para a vigília. O que aconteceu? Tinha uma torneira lá, molhei a calça toda. Falei, vou entrar molhado mesmo e acabou, né? Mas às vezes um motivo a menos do que esse, talvez se fosse hoje eu voltaria para casa, né? Eu desistiria. Com certeza, porque hoje você chegar na igreja susto já não vai ser muito bem visto, né? Verdade. Porque a igreja vive de beleza. É isso aí. Então, com certeza, eu iria voltar para casa para ficar de boa. É verdade. Então vamos lá. Agora, Antioquia da Pisídia, centro comercial e político daquela província, Paulo pregou por 2 sábados na sinagoga local, despertando o interesse de judeus e gregos. No segundo sábado, porém, impressionados pela enorme aceitação que a palavra dos missionários tivera entre os gentios, os judeus incitando mulheres e autoridades, moveram uma tremenda perseguição contra os pregadores, a ponto de os expulsarem da cidade.
Aí aquilo, ele está pregando o Evangelho, e da onde que partiu a perseguição? Dos judeus, né? Porque ele estava pregando para os gentios, né? Então vamos lá, Icônio, quase 100 quilômetros ao leste de Antioquia, na estrada de Éfeso para Tarso e parte do Oriente. Depois de algum tempo de permanência e intensa atividade evangelística, também dali foram expulsos os missionários, então foram para Listra, né? Colônia romana, 35 quilômetros ao leste de Icônio. Depois de uma cura milagrosa do coxo, os homens de Listra quiseram tributar culto aos pregadores, e só a muito custo foi que Paulo conseguiu dissuadi-los de tal intuito. Então você, olha só, cada cidade que eles passavam tinha uma adversidade. O diabo ele tenta de todas as formas. E aqui em Listra, o que ele está tentando? Fazer com que, né, o eu deles, né, crescesse, né, que eles se ensoberbecessem. Porque o povo estava ovacionando eles como Deus, né? Senão os deuses desceram até nós e estavam operando milagres, né? Então, tudo atuação para desviar o foco. Porque qual era o propósito do diabo? Era parar a pregação do Evangelho. E o diabo sabe muito bem, se ele se ensoberbecesse, ele não teria trabalho de parar eles, porque o próprio Deus se encarregaria de pará-los, né? Então, ele tenta lançar a soberba, né? Então, hoje, nos dias de hoje, a gente precisa entender que o diabo ele é estrategista. Então, ele está usando muito desse método, porque ele nem vai ter trabalho. Porque o próprio Deus vai se encarregar de fazer. Porque tem uma coisa que Deus detesta, é a maldita soberba, né? A arrogância. A Bíblia é bem clara, ela precede a ruína, a queda, né? Então, irmãos, isso é para a gente ver. Aí depois eles vão para Derbe. Derbe, vocês vão marcar o nome, Derbe. Aí o que eu vou ler agora não precisa marcar. A 32 quilômetros de Listra, ali tiveram muita liberdade de pregar o Evangelho. Aí vocês vão voltar a marcar. Sendo esta cidade o ponto final desta primeira viagem missionária de Paulo. Tá? Então aqui... Oi? Paulo. Oi? De Derbe poderiam voltar para Tarso e Antioquia da Síria com muito mais facilidade, porém Paulo, cheio de entusiasmo pela obra do Evangelho, preferiu voltar pelo mesmo caminho por onde haviam passado na ida, talvez estabelecendo mais outras igrejas das quais não temos notícia, como em Perge, Atalha, etc., e confirmando os irmãos nos lugares onde havia deixado igrejas estabelecidas, inclusive elegendo anciões para as mesmas, de Perge na Panfilha, dirigiram-se para o porto de Atalha. Tá? Então, Paulo, ele faz o curso, né, por essas cidades todas, e depois, como ele faz aqui, daqui já era só ele partir para cá, ele faz isso tudo novamente, para quê? Para visitar os locais a qual ele passou propagando o Evangelho e lá separando lideranças, vendo como que estavam aqueles recém-convertidos, né? Porque a obra de Deus é isso, irmãos. Né? Missão não é só pegar um panfleto, entregar ali, Jesus te ama e nunca mais vi e acabou. Não é só isso. Tudo bem, é válido, legal, isso ajuda, né? Mas só que não é só isso. Missão é você ganhou para Jesus,
Procura saber, ver como que está, ver se tem alguém acompanhando, né? Se não tem, vai designar alguém para dar assistência àquela pessoa. Porque é isso, é igual o nome da igreja de vocês, Assembleia de Deus, Ministério Gerando Ovelhas. É exatamente isso. Ovelha, ela gera ovelha. E o pastor faz o quê? Coloca as ovelhas no caminho. Mas ele precisa o quê? Guiar, né? Dirigir. Não, irmão fulano, Marcelé, tem como dar assistência à irmã fulano, que aceitou Jesus, não tem ninguém acompanhando ela, né? Só para convidar ela para ir para a igreja, para vir para o culto, né? Procurar saber quando ela não vir. Porque um pastor que, vamos botar muito alto não, que pastoreia aí 100 membros, ele não tem a capacidade de notar e perceber todo mundo. Então, qual é o trabalho do pastor? É isso, a administração é isso. É você olhar, fulano, faltou alguém, secretário, tá? Notou a ausência de alguém, né? Então, é isso, é essa preocupação que o pastor precisa ter, porque não... Olha só, irmãos, quantas pessoas aceitam Jesus em nossas igrejas e ao final do ano, quantas permanecem? Né? Difícil. Muito difícil. Por quê? Porque os pastores hoje estão preocupados só com a estatística. Aí no final ele tem estatística. Neste ano ganhamos não sei quantas almas para Jesus. Mas cadê elas? Onde elas estão? Né? Então o evangelho não é só isso. Porque vir aqui levantar a mão, a gente sabe. Né? Eu tinha um primo que bastava ter culto que tinha bolha, ele vinha e aceitava Jesus. Né? E daqui a pouco ele subia. Né? Então, acompanhar. Né? Acompanhar. E o pastor não precisa direcionar. Né? Sentiu de Deus, vou acompanhar. O pastor está ali para ver. Tem alguém acompanhando? Tem alguém ali junto? Né? Aí sim, não tem ninguém, ele vai direcionar. Ó, Diagonisa Rejane. É, isso aí. Entendeu? Então, naquela época, não tinha os recursos que a gente tem hoje. Hoje é muito mais fácil, irmão. Olha o que eles tinham que caminhar, irmãos, para visitar os membros, visitar os novos convertidos, e ver como está, né? Viagem missionária. Volta e meia eles pegavam um barco, mas a maioria dela era a pé. E estamos falando de sair de cidade para cidade. É como sair daqui do Rio de Janeiro e ir para São Paulo. E toda a caminhada era a pé, né? Então, hoje, a gente vê. Então, hoje a gente tem facilidade, a gente consegue resolver situações numa chamada de vídeo, né? Ligando. E hoje a gente tem facilidade. Quantos problemas já não resolvi pelo telefone? Né? Já resolvi. Quantas situações? Né? Já tratei de casais pelo telefone. Então, são situações que hoje a gente tem essa facilidade. E mesmo assim nós deixamos a desejar. Né? Mesmo assim a gente faz de qualquer maneira. E a Bíblia é bem clara, bem enfática. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Né? Quer fazer? Vai fazer. Mas faça direito. Senão, tem espaço para quem está aí para fazer. Não vai faltar ninguém substituível. Né? Se eu amanhã não estiver mais aqui, com certeza Deus prepara outro. E, quer dizer, prepara não, já tem preparado. Né? Para tomar um lugar aí. Acabou, porque a obra é de Deus, não é do pastor. Né? A obra é do Senhor. Bem? Então vamos lá, irmãos, para o questionário eu vou deixar para o final, que a gente faz uma coisa só. Né? Vocês corrigiram? Questionário? Tá. Então a gente vai adiantar para vocês fazerem a prova bem tranquilo. Tirar 10. Hoje é 10, hein? Ai, hoje? Se eu tirar uma bota azul, tá bom. Eu nem tenho caneta vermelha, porque eu tô
Mas de repente ela desaparece ali. Vamos lá. Vamos lá. Segunda viagem missionária de Paulo. Qual é a página? 140. Melhor, vamos fazer um intervalo rapidinho. Aí a gente volta aí nessa parte aí, que aí vocês já estão lanchados, que a irmã trouxe uma benção ali. Necessito de café. Eu não sei como é que tá esse café. Gente, que tive sono, tá de bom tamanho. Vem cá, chocolate de cigarro. Vai dar correria, gente.